Certo, Júlia. A LEP e o Código Penal, elas estabelecem que você tem 3 regimes de cumprimento de pena atualmente no Brasil, né? Você tem o regime fechado, que é cumprido em penitenciária. Você tem o regime semiaberto, que é cumprido em colônia agrícola industrial similar, que hoje é praticamente inexistente no Brasil, né? Isso foi pensado lá em 1940, né, quando o Código Penal foi imposto, né, por Getúlio Vargas. E nós temos o regime aberto, que é basicamente casa de albergado. Temos hoje pouquíssimas casas de albergado. Qual que é a consequência, né, dessa falha estatal em prover esse tipo de instituição para cumprimento de regime? Hoje, ou o indivíduo fica em regime fechado, e de fato fica em penitenciária, claro, né, por pouco tempo relativamente, a depender do crime. Você tem várias porcentagens de cumprimento de pena que são necessárias, né, estão estabelecidas hoje no artigo 112 da LEP, que hoje varia entre 16%, né, que é basicamente 1/6, né, que é a redação original da LEP, isso era para qualquer crime, né, e a LEP é de 84, né, ainda no regime militar, no fim do regime militar, e você chega até 70% no caso de pessoas, de condenados por crime hediondo com resultado morte. O que esse PL faz é justamente considerar que qualquer prática de crime hediondo, ainda que não haja resultado morte, a pena a cumprir seja 80% daquela imposta, né, na sentença para a progressão de regime. Hoje você tem entre 40% até 70% para crimes hediondos, e o PL também trata da constituição de milícia privada, né, que é um crime previsto no artigo 288 do Código Penal, e também da liderança de organização criminosa, né? Então, esses 3 crimes, caso esse PL seja aprovado, foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, precisa ser aprovado também no Senado e também precisa ser sancionado pelo presidente da República que ocupar a cadeira nesse tempo. Então, caso esse PL seja aprovado, você vai ter um aumento considerável, tá, no tempo de cumprimento de pena, principalmente para as porcentagens que hoje são 40%, né, que é cometimento de crime hediondo quando o condenado for primário, né? Então você tem essa faixa de 40% a 70%, que vai ser unificada, digamos assim, em 80%. Perfeito. Quando você comentou que o projeto ainda precisa passar para o Senado e depois para o presidente da República, eu queria te perguntar, hoje vocês avaliam que o Senado vai acompanhar a votação da Câmara ou não? Júlia, é difícil dizer isso, né? Porque, enfim, depende de muitos acordos, né, na casa, também depende de uma análise da constitucionalidade, né, dessa medida. Muitas vezes acaba caindo na CCJ pelo fato de a comissão entender que aquele projeto é inconstitucional. Eu entendo que seja constitucional, do ponto de vista pessoal. E aqui é interessante a gente fazer uma regressão, né, até lá na Constituição, né, em 88, que a Constituição ela utiliza o termo hediondo apenas uma vez, justamente para qualificar esses crimes que são considerados vis, repugnantes, né, grotescos. Então, o que o Constituinte, né, o que a Carta Cidadã de Ulisses Guimarães falou? Olha, o povo, por meio de seus representantes, Poder Constituinte, quer tratar esses crimes de uma forma muito severa, porque os crimes são hediondos. Né? E deixa eu te perguntar, Rafael, qual artigo da Constituição? É no 5º que é a Constituição? É o artigo 5º. Só falou uma vez, então, a palavra hediondo? Só tem uma vez, né, que é justamente no artigo 5º, para qualificar os crimes hediondos. Né? E aí, não é suficiente que a Constituição preveja, né, os crimes hediondos, eles têm que ser previstos por lei. Né? Então a Constituição fala, olha, os crimes hediondos serão inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Né? E aí, que lei foi essa editada? Foi a lei dos crimes hediondos, já citada pela Júlia. 1990. Isso, em 1990, né, a lei 8.072, que ela tinha um rol lá de crimes. Para vocês terem uma ideia, o homicídio qualificado não era considerado hediondo na redação original dessa lei. Uma coisa que provocou essa alteração, que teve muita comoção nacional na época, foi justamente o assassinato da Daniela Pérez. A Glória Pérez fez uma campanha muito intensa na mídia, né, e até no Congresso Nacional, obviamente, para incluir o homicídio qualificado como crime hediondo. E essa lei, inicialmente, ela falava o seguinte, veja, os condenados por esses crimes hediondos, que o Constituinte considerou que são vis, repugnantes, cruéis, esses condenados têm que cumprir a pena em regime integralmente fechado. Era assim que constava lá na lei dos crimes hediondos, inicialmente, tá? Redação original de 1990. O que o Supremo fez? O Supremo entendeu que essa previsão era inconstitucional, por violação do princípio da individualização da pena. O interessante é que para você individualizar a pena, você faz isso em diversas fases. Você tem a fase legislativa, que você impõe pena, por exemplo, de latrocínio hoje, de 20 a 30 anos. Você tem a fase judicial, que aí é imposta na sentença, né, por meio de um critério que está no Código Penal, e depois na execução da pena, que vai ser feito pelo juiz ou juíza da execução. Então você tem 3 fases, você tem 3 espécies de individualização da pena. O que o Supremo falou? Tomando em conta apenas um desses aspectos, falou que isso era inconstitucional, o que é muito equivocado ao meu ver. Ok,
O que que... Nossa, então, desculpa, até nesse caso o Supremo se intrometeu, então. Isso. Aí houve a comoção do caso do crime. Gente, vamos retomar aqui, porque esse é um ponto tão importante que a gente vê acontecer de uma forma reiterada e é essa a razão do desarranjo da República hoje. Houve um crime de comoção nacional. Todo mundo que é mais de 40 anos, enfim, vai se lembrar do assassinato daquela atriz da Rede Globo, que é a Daniela Pérez. Foi feito de uma forma super cruel, por isso o homicídio qualificado, né? E aí a mãe dela, que é uma diretora, fez toda uma mobilização nacional, houve alteração da lei no Congresso, e aí o Supremo diz o quê? Inconstitucional. E ficou por isso mesmo? Isso, infelizmente, ficou por isso mesmo. E, enfim, foi considerado que essa previsão da lei dos crimes hediondos, né? Então, hoje, Júlia, é interessante que a gente vê que há, na verdade, uma regressão. Mesmo com a aprovação desse PL, há uma regressão do ponto de vista que antes era integralmente fechado. Esse PL, caso seja aprovado, entendo que é meritório, né? Há avanços em relação à legislação atual, mas a redação original da lei dos crimes hediondos já previa o regime integralmente fechado. Então, no meu ponto de vista, o que talvez o Congresso devesse insistir era justamente para retomar essa redação original. Entendo, claro, que todas as questões políticas envolvidas, mas a redação original da lei dos crimes hediondos era essa. E aí, o então ministro Márcio Tomás Bastos, em 2007, ele fez um projeto de lei, né, veio do Executivo, pela Presidência da República, e esse projeto de lei se transformou na Lei 11.464 de 2007. O que essa lei colocou na lei dos crimes hediondos? Ok, Supremo, vamos fazer uma barganha. Tudo bem. Regime integralmente fechado para os crimes hediondos não pode. Mas então, inicialmente fechado pode. Então essa lei colocou na lei dos crimes hediondos o seguinte: olha, os condenados deverão cumprir a pena, né, por esses crimes hediondos em regime inicialmente fechado. O que o Supremo disse? Isso é inconstitucional também. Meu Deus, gente, que loucura. Então veja, o que eu falo muito, que loucura. Não há lei, né, no sistema atual, com devido respeito ao Supremo, aos tribunais, não há lei, por melhor que a lei seja, e entendo que ela seja constitucional, inclusive, não há como o sistema funcionar se o Congresso aprova um dispositivo, né, um projeto de lei dessa forma, e o Supremo declara inconstitucional, sendo que há ampla margem, ainda que haja elementos, fundamentos para se considerar inconstitucional, há muitos outros para se considerar constitucional. E o Supremo, que se utiliza tanto de princípios, né, deveria também considerar os princípios que protegem a sociedade, que protegem as vítimas, né, que isso também tem que ser levado em conta. É claro que você tem que tratar com dignidade o preso, o condenado, mas você não pode se esquecer da sociedade, né, das vítimas, no caso da Daniela Pérez, né, na época. Mas enfim, essa lei de 2007, então, previa o regime inicialmente fechado. E aí o Supremo editou, inclusive, uma súmula vinculante, a súmula vinculante 26, dizendo que essa previsão era inconstitucional. Não pode ter sequer regime inicial fechado. Inclusive, o regime pode ser semi-aberto ou até aberto, dependendo do caso, dependendo da pena estipulada, né, pelo juiz. Houve avanços, né? Então, essa lei dos crimes hediondos, na época, previa, então, 2/5, tá, da pena para cumprimento, caso o condenado por crime hediondo seja primário, ou 3/5, né, que dá 60%, se ele for reincidente. A lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, ela aumentou a severidade, né, e é o que temos hoje, no artigo 112 da LEP, que você tem porcentagens variando de 40% até 70% quando o condenado for reincidente em crime hediondo com resultado morte. Mas, como eu disse, a lei dos crimes hediondos, em sua redação original, era ainda muito mais severa do que a gente tem hoje, e que teria, ainda que com a aprovação desse PL, que, como eu disse, PL traz avanços, PL 1112, 2023, né, de autoria do deputado Alfredo Gaspar, relatoria do deputado Alberto Fraga, traz avanços, mas é um retrocesso em relação à redação original da lei dos crimes hediondos.